Quando eu aceitei o Senhor Jesus, né, todos nós sabemos que todo novo convertido tem aquelas perguntas, né? Como orar? Que jeito certo de orar? Qual é a forma de orar? E nessa caminhada eu fui aprendendo, já tinha alguns meses, né? E você sabe que quando você se converte, muitos, né, que eram seus amigos, muitos que eram seus colegas ali, viram as costas para você. Mas algo que me chamou muita atenção, né, foi quando eu me encontrei com alguém que era evangélico, falando, né, logo a verdade, uma pessoa que se desviou dos caminhos de Jesus. E eu ali, né, conversando com aquele varão, com aquela pessoa, pregando, né, a palavra de Deus, falando a respeito da palavra de Deus para aquele varão. Aquele varão, ele não estava, né, assim, recebendo a palavra. Estava mais me confrontando e falando algumas coisas, né, indevidas, sendo uma pessoa que já passou, né, já foi cristã e agora estava desviado. Mas mesmo assim eu pregava a palavra ali com paciência para aquele varão, para aquele homem. E ele me falou a exata palavra, ele me falou exatamente assim: ó, meu irmão, quando você tiver 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, você vai ver, você vai se afastar, você vai desviar do caminho do Senhor. Porque com a maioria das pessoas é assim, começam naquele fervor, começam naquela adoração a Deus, mas com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, por aí, ele se afasta da presença do Senhor. Você vai ver, ele falava assim, você vai ver quando você tiver 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, você vai ver, você vai começar a ficar fraco, você vai começar a ficar desanimado, você vai desistir da presença de Deus. No primeiro carnaval, na primeira festa aí de junho, né, do São João, você vai desviar da presença. Depois você vai me falar. Olha só, que palavras, né? E eu era novo convertido. E ali eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando em qual resposta eu iria dar a ele. E acabei não dando nenhuma resposta, só preguei ali a palavra e falei, Deus te abençoe. Só que nessa caminhada, nessa jornada, né, que eu tinha meses evangélico, não me lembro se era 4, 5, 6 meses, eu mês a mês ia pensando naquilo que ele me falou. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, mais ou menos ele falou que eu ia me desviar. Fui passando os meses, fui passando 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, fui passando. 1 ano, 1 ano e 1 mês, passou, né, as festas de dezembro, festa de carnaval, né, passou aquelas festanças todas que quando eu não era evangélico eu ia, né, gostava de ir. E ali firmado na presença de Deus, firme, né, graças a Deus na presença de Deus. Passou 1 ano e 2 meses, né, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, né. Ali a data prevista, né, que ele falou, que quando chegasse 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses por aí, eu iria me afastar da presença de Deus. Ele falou isso. Aí passou 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, passou junho, né, a festa do São João, e eu firmado na presença de Deus. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque em muitas das vezes, se a pessoa não tiver uma estrutura, né? Se a pessoa não tiver revestida das armaduras de Deus, aquela pessoa acaba mesmo saindo da presença de Deus, acaba se desviando da presença de Deus. E olha só a palavra que
Ele lançou em minha vida. Se eu pegasse essa palavra, deixasse essa palavra penetrar no meu coração, né? Deixasse essa palavra entrar e ficar guardada ali, certamente eu iria sair mesmo, porque foi uma palavra não uma palavra de vida, mas uma palavra de morte, uma sentença, né? Era como se fosse um decreto que eu iria sair da presença. E quando nós estamos falando com outra pessoa, nós temos que prestar bastante atenção. Porque muitas das vezes a pessoa está lançando palavras de maldição, palavras de morte para nossas vidas. Nós temos que ter um entendimento, olhar espiritualmente como servo de Deus e entender e repreender também. Nós temos que repreender. Mesmo que nós não repreenda ali na hora, né, nós repreenda na mente, está repreendido em nome de Jesus, que essa palavra caia por terra. Porque a palavra tem poder. Mas quando a palavra de Deus ela está presente em nossa vida, nós sabemos lidar com tudo isso. Então, meus irmãos, eu já estou com mais de 9 anos na presença de Deus, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Não é fácil, não é fácil, é a luta constante, né? Só que nós não podemos deixar levar por palavras negativas, palavras de maldição, por conselhos, né? Conselhos ruins. Olha só que Deus fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Olha só, por que conselhos dos ímpios? Porque são aquelas pessoas que pecam, aquelas pessoas que são ímpias, né? Aqueles pecados, aquelas coisas erradas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos tira o foco da presença de Deus. Então isso que aconteceu comigo serve para você também. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Com quem você está falando? Talvez você esteja levando a palavra de Deus para alguém, sempre, 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 sempre. Mas pode ser, olha só, pode ser que aconteça na sua vida de esse alguém acabar te tirando da presença do Senhor, te levando à fraqueza espiritual. Será que Deus está querendo que você faça isso mesmo? Ou será que aquela pessoa não está passando pelo momento de provação? Será que aquela pessoa não está ali sendo provada por Deus? Então nós temos que ter discernimento espiritual. Porque às vezes aquilo que nós queremos fazer pode ser que não é o que Deus quer que nós façamos. Pode ser que não seja a vontade de Deus para nossas vidas. Então que nós possamos refletir e ter o discernimento de quem é que está por trás daquela pessoa que está falando. E naquele momento eu entendi que foi o próprio inimigo que estava usando aquele homem, aquela pessoa, para liberar aquela palavra de maldição, aquela palavra de morte para a minha vida. Mas quando eu entendi, eu perseverei. E quando chegou aquele momento, né, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, aí que eu perseverei mais ainda. Porque a palavra do inimigo, ela não tem poder sobre o que Deus tem na tua vida, sobre o que Deus tem na tua história. Então guarde a palavra de Deus, confia no Senhor, porque todas as palavras do inimigo, tudo aquilo que o inimigo arquitetou e planejou contra a tua vida, já caiu por terra, porque o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Sendo assim, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.